Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Para a glória de Deus, que é o nosso sustento, que é o nosso refúgio e que tem sido a nossa total e verdadeira fortaleza. Eu estou passando aqui mais uma vez. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos um vídeo nessa noite com a palavra de Deus, né? Para que possa edificar e ajudar na fé dos irmãos, né? A palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos dá força, ela nos anima, ela acrescenta a nossa fé, ela nos levanta quando estamos caídos, quando a nossa fé está a esmurecer, né? A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, mas pelo poder da palavra, Satanás, ele foi vencido. Então, só podemos vencer todas as adversidades da vida quando cremos na palavra de Deus. Amém? Quando meditamos nela, buscamos viver. Eu digo sempre que o importante não é você ler, não é você conhecer, é buscar praticar. Aí você pode dizer, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas para você ter fé, tem que praticar a obra. Então, não é só ler. Tem gente que diz, mas eu leio muito a Bíblia. Mas a gente tem que ler e buscar praticar a palavra de Deus. Amém? Quero deixar uma palavra de fé para você nessa noite, baseado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus, capítulo 2. Eu vou ler olhando, não tenho dificuldade nenhuma, irmão, em ler olhando, não tenho incômodo nenhum, porque a minha mente realmente para capítulo, versículo, o lugar. Então eu quero ler com vocês acompanhando a palavra de Deus. E não sinta vergonha disso. Tem gente que sente vergonha em fazer algo e dizer que não sabe o capítulo, o versículo. Vá lá na Bíblia, abra, leia, confira, para você falar aquilo que está na palavra de Deus, certo? Atos, capítulo 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eita glória, no mesmo lugar. De repente, aí eu dou glória, irmão, porque quando eu já começo a ler, eu já recebo assim a revelação do Espírito Santo e a minha alma já se alegra com o Senhor. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles estavam assentados, amém? Deixa eu meditar com os irmãos. Eu estou colocando aqui um louvor para a gente ouvir nessa noite. Amados, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Antes do capítulo 2, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 6, a ascensão de Jesus, né? Quando Jesus, a ascensão quer dizer quando Jesus é elevado ao céu. Quando ele retorna para o Pai. Quando ele volta para Deus, né? Ele cumpriu a sua missão na terra, o seu ministério, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ainda volta à terra, fica 40 dias nela, fala com os discípulos, e depois ele é elevado, ele precisa voltar para o Pai. Que ele veio cumprir a sua missão e teria que retornar. Então, acontece a ascensão de Jesus no capítulo 1, versículo 6, quando ele é elevado, e os discípulos e aqueles que o amavam estavam em Jerusalém fora, olhando. Em Jerusalém foi feita a promessa. Que promessa? Em Jerusalém, o Senhor fala para eles, olha, fiquem aqui em Jerusalém, para que vocês recebam poder do Espírito, para que sejam minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e todo o confim da terra. Glória a Deus! Foi em Jerusalém. Quando Jesus ele volta ao Pai, que ele faz a promessa. Qual a promessa foi, missionária? Que Jesus ele faz aos discípulos. A promessa que Jesus faz aos discípulos é que ia derramar o Espírito dele sobre eles. Essa mesma promessa, ela é enfatizada, já é narrada, é uma promessa antiga, é uma promessa que o Senhor já havia prometendo àqueles que crescem nele, aqueles que esperassem nele. Lá em Joel, capítulo 2, 28, vai dizer assim: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito, parte A.
do capítulo 2, do versículo 28. A promessa já estava sendo feita em Joel. Se você notar, a promessa já está sendo feita antes mesmo de Cristo vir. Deus já usara os profetas antigos para profetizar esta promessa. Em Joel capítulo 2, 28, parte A, vai dizer: e há de acontecer que depois derramarei do meu espírito sobre vocês. Vocês profetizarão, fariam a obra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que em Lucas também, capítulo 24, 49, o Senhor vai dizer: eis que eu envio sobre vós a promessa novamente de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade, que do alto vós vão ser revestidos de poder. Permaneçam. Então aqui, irmão, eu tentei lhe mostrar que era uma promessa já antiga. Era uma promessa que Deus já havia usado os profetas para profetizar. Essa promessa que o próprio Jesus também enfatizou e falou e prometeu àqueles que criam nele. E, irmãos, promessa é para ser cumprida. E a promessa que é para ser cumprida, quando ela é verdadeira, é Deus quem fala, como quando Deus usava os profetas, como usou Joel. E até o próprio Jesus, não tem como essa promessa ela não se cumprir. Você vê que Joel, quando fala, lá há muitos anos atrás. E nessa noite eu já quero dizer para você que eu não sei qual é a promessa. Eu não tenho como saber qual é a área da sua vida que Deus tem lhe feito promessa ou lhe fez. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que fiel é aquele que prometeu. Precisamos sim estar na posição para receber essa promessa. Precisamos estar aonde Deus nos pede para estar. É tanto que Jesus ele tem uma preocupação com a postura dessas pessoas até receber a promessa, que a promessa dessas pessoas era receber o Espírito Santo. Eu não sei, eu vou trazer para o lado de hoje, eu não sei qual é a promessa que você aguarda de Deus para a sua vida. Aqui era a promessa da descida do Espírito Santo, deles serem cheios, revestidos, porque sendo cheio do Espírito, alguém tem poder, tem autoridade. Como Jesus foi levado ao deserto, ele teve poder e autoridade para vencer o inimigo. Mas pode ser que na sua vida, em agora da sua vida, é uma promessa diferente. Eu não sei qual é a promessa, mas eu quero enfatizar e abrir aqui um parêntese para que você entre comigo nessa noite e que você venha pensar em qualquer promessa que o Senhor ele tem feito para você. E dizer para você uma coisa, que Deus ele cumpre sim a promessa. Mas se você notar, como eu disse, Deus ele nos faz alguns requisitos. Ele pede ao povo, ele diz: olha, eis que eu vou enviar em Lucas capítulo 24, 49, a minha promessa, a promessa do meu Pai, mas vocês, pois, permaneçam. E aqui em Atos dos Apóstolos, mais uma vez, ele vai dizer que o povo estava no mesmo lugar que Jesus havia pedido. Você sabia que tem promessas que para ser cumprida em nossa vida, nós não podemos dar um passo nem para frente nem para trás, mas permanecer no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus quer? Deus diz ao povo, Jesus diz ao povo: fique aqui em Jerusalém. E o povo obedece. Porque a Bíblia vai dizer aqui já em Atos que eles permaneceram no mesmo lugar, em Jerusalém. Eles não já decidiram descer para a Judéia, para Samaria. Eles ficam onde Jesus pediu. E eu já quero ministrar diante desta palavra que se você quer ver se cumprir as promessas de Deus na sua vida, alguma promessa que Deus fez, não dê nenhum passo adiante e nenhum para trás. Permaneça naquilo que Deus pediu para você. Aonde Deus te colocar, permaneça. Aleluia. Naquilo que Deus te colocar, permaneça também. Isso é necessário para se acontecer a promessa. Porque às vezes não acontece, a gente diz foi Deus, ou não foi o profeta. Não, se o povo não foi o profeta Joel, não. Ele não estava falando a verdade, não. Que acontece muitos dias de hoje. Não ficamos onde Deus quer, irmão. E às vezes ficar onde Deus quer, aonde Deus tem promessa com nós, é desconfortável. Me faz lembrar agora de
Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, um homem que fez grande história, até hoje é contada. Ele libertou uma nação. Deus libertou os israelitas das mãos de uma nação que oprimia eles através desse homem. Esse homem faz história até hoje, foi conhecido como um homem valente, corajoso. Mas ele estava no lagar, em lugar de desconforto. Para a promessa ser cumprida em nossa vida, muitas vezes é preciso passar pelo lugar, pelo momento de desconforto. Mas isso não significa que vai se permanecer no lugar de desconforto, não. Há um momento em que a promessa ela é cumprida. E o povo atentou para o que Jesus falou e permaneceu em Jerusalém. É tanto que eu li para você aqui capítulo 2, o versículo 2, primeiro, aliás, que diz: cumpriu o dia de Pentecostes, mas eles estavam reunidos no mesmo lugar. Porque a Bíblia enfatizaria isso, esclareceria no mesmo. Qual mesmo lugar? Em Jerusalém, aonde Jesus havia falado: fiquem em Jerusalém, não saiam daqui. É aqui que vai se cumprir a promessa. E Deus nessa noite está falando para nós: não saia da onde Deus não mandou você sair. Você não vai precisar sair de lugar nenhum. Você não vai precisar tomar decisão nenhuma. Fique aonde Deus te colocou. Aleluia. Fique aonde Deus te falou, porque a promessa vai vir sobre a tua vida, aonde você está. Vai na hora certa, vai. Aleluia. Vai se cumprir na hora certa. Não saia do lugar, porque você pode perder a promessa. Aleluia, ela pode chegar e você pode não estar lá. Outros podem estar e você não, e os outros receberem e você não, depois você indagar. Mas não foi Jesus que falou, não foi Deus que prometeu, o profeta falou, mas não foi. Foi você que não aguardou. Por quê? Porque muitas vezes era lugar de desconforto. Era lugar que trazia dor, sofrimento. Jerusalém, irmão, trazia lembrança para os discípulos de dor, dos seguidores de Jesus, porque viram, parece que sobre as ruas de Jerusalém, o seu mestre ser crucificado, ser zombado. Jerusalém trazia lembranças ruins, foi onde Jesus, o seu mestre, o mestre deles foi rejeitado. E tem lugares que nós estamos aguardando a promessa, que é desconfortável para nós, fisicamente, como Gideão, no aperto, malhando trigo, psicologicamente, como os discípulos e os seguidores de Jesus. É desconfortável, mas é necessário obedecer a ordem de quem prometeu para que essa promessa se cumpra. E a Bíblia vai dizer que agora, pois bem, eles estavam lá, irmãos. E a Bíblia vai dizer aqui que de repente, a Bíblia vai dizer que de repente, o que acontece de repente? De repente, eles estavam ali, a promessa ela chega. O Espírito Santo esses dias bradava meu coração, já era para eu ter gravado essa mensagem, esse vídeo, e eu não vou gravar. Colocando a meu coração para dizer para pessoas que vão ser surpreendidas pelas promessas de Deus. Aleluia. Vai ser de repente que Deus vai surpreender. Talvez você nem espera. Aleluia. Tem pessoas que têm algo. Deus tem preparado algo tão grande que vai ser de repente. Você não vai entender quando vier, mas você precisa estar atento para quando vir. Mas Deus vai surpreender pessoas. Deus vai lhe surpreender. O que é de repente? É algo que você não está nem esperando, mas acontece. E o Senhor está dizendo, talvez você já está até cansado de esperar. Talvez você está cansado de ouvir alguém profetizar. Mas o Senhor está dizendo, fique atento, porque eu trabalho no de repente. Eu trabalho no de repente eu posso chegar, de repente eu posso mudar a história, de repente eu posso levantar, de repente eu posso, aleluia, cumprir a promessa que eu tenho feito. E eles estavam aqui, mas de repente, parece que foi de repente, quer dizer algo irrepentino, que não se espera, aleluia. Talvez você nem está esperando o que Deus vai fazer. Mas eu vim aqui como profetisa e serva do Senhor dizer para você, se prepare, porque tem surpresa de Deus chegando para a tua vida. Você está no inesperado, nem espera, mas vai ser de repente. Que o Senhor ele vai cumprir promessas na sua vida. Aleluia! Para a glória do nome dele. E a Bíblia diz, irmãos,
O que é glorioso nesta palavra é que eles estavam de repente, quando vem um som como de um vento e encheu toda a casa, eles estavam ali, mas eles estavam como? Interessante, que eu já ouvi, realmente é verdadeiro, é bíblico isso, mas nesse ponto, na hora que de repente a promessa é cumprida, eles não estavam de joelho, aleluia, eles não estavam orando, eles não estavam clamando, a Bíblia diz que eles estavam assentados. Mas missionária, como é que se espera? Aleluia! Promessa sentado, porque geralmente nós pregamos a palavra de Deus, falamos que nós temos que nos mover para o milagre, buscar o milagre. E é bíblico que nós não vamos sair disso, não. Mas aqui a Bíblia diz que no dia que a promessa acontecer, eles estavam assentados. A Bíblia não diz que eles estavam juntos, de joelhos, eles estavam sentados. Assentados, estavam confortáveis. E o Senhor está dizendo para alguém, eu vou explicar e você vai entender. Nós iremos entender. Eles estavam assentados na hora que a promessa foi cumprida, de repente. Mas, missionário, eu preciso esperar a promessa para ser cumprida sentada? Você pode esperar sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Você já plantou, ralacalábaxúria. Você já plantou. E agora você vai sentar para colher. Oh, glória! Você já plantou e agora você vai sentar para esperar para colher. Porque a Eclesiastes 3 há um tempo determinado para tudo. Mas a gente não deve parar de orar. Não, não devemos parar de orar, não. Não devemos parar de orar, de buscar nosso milagre. Mas como há um tempo para tudo, o Senhor está dizendo para você, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história. Você agora vai sentar e vai esperar o de repente que eu vou fazer na tua vida. A minha promessa vai se cumprir. E é sentado mesmo, é descansando, como diz o hino. Descansa, quem te prometeu garante. Eles estavam assentados, eles não estavam de joelho nem nada. Mas, missionário, então eu posso esperar sentada? Espere no Senhor. Chegou o tempo. Está chegando o tempo. E quando chega o tempo, você não precisa correr. Você não precisa se labaxuri, calamassuri, canta, labassuria. E quando chega o tempo de Deus, você não precisa correr, você não precisa descabelar, você não precisa se alvoroçar. Porque é Deus quem está no controle da promessa. Foi Jesus quem prometeu. Mas o porquê, deixa eu lhe dizer que agora é tempo de você somente assentar e esperar o que Deus vai fazer. Assentar quer dizer descansar, irmão. A gente se senta, a gente descansa. Já notou? Às vezes a gente está num lugar e diz, eu cansei de ficar em pé, eu vou me sentar. Talvez você já cansou de esperar e Deus está dizendo, pode se assentar. Aleluia! Eu já cansei de esperar. Você já notou que a gente está num lugar e diz, eu estou cansada. Ontem mesmo eu fui ao hospital e estava esperando algo. Aí eu disse, vixe, eu vou sentar. Minhas costas estão uma dor, que eu quero descansar. E Deus está dizendo, pode sentar e descansar. Você não vai perder a sua promessa, não. Tem gente que pensa que porque você está parado, assentado e descansando, a promessa parou em tua vida. E Jesus está dizendo, você está assentado porque você está cansado, está esperando. Mas eu vou cumprir na tua vida. Por quê? Porque havia um depósito já para essa promessa. Capítulo 1, a Bíblia vai dizer no versículo 14. Todos estes perseveraram e perseveravam, unânimes, juntos, em oração. O que é que a Bíblia aqui está dizendo no capítulo 1? Eles no capítulo 2 já estavam assentados, mas no capítulo 1, eles trabalharam, eles oraram. A Bíblia diz que por volta... Bendito é o nome santo do Senhor. Por volta de 120 pessoas ficaram insistindo pela promessa. Jesus manda, Jesus manda, Jesus manda. Parece que era composto para mais ou menos de 120 pessoas. E Jesus manda, orando, eles juntos orando. Quer dizer, esforço, clamando, aleluia, clamando e pedindo, Jesus cumpra. Jesus, o Senhor disse que ia mandar o Espírito. Nós estamos aqui em Jerusalém, obedecendo aonde o Senhor mandou que nós ficássemos.
E eles oravam, por isso que eles estavam orando, unando mulheres como Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele. Depois que eles oram, eles agora estão no cenáculo. Provavelmente eles foram cultuar, levanta da oração e se assentam. Aí quando eles se assentam, a promessa vem. Então, porque eu lhe falei que você pode, esse dia o Senhor tem bradado no meu coração, pode esperar a promessa assentado. Não, mas a gente tem que estar em movimento. Porque, irmãos, há promessas que tem depósito já feito. A pessoa já orou. Alabaxuri, calabaxuri. Já ficou na posição, já ficou onde Jesus mandou. Já passou pelo processo da obediência. Eles já tinham passado no capítulo 1 pelo processo da obediência. Ficaram em Jerusalém, pedindo Jesus mande, em oração, aguardando a promessa. Aí chega um tempo que orou, que ficou em obediência, aí Jesus pronto. Orou, ficou onde eu mandei em Jerusalém. Clamaram, obedeceram, agora chegou a hora. Se assente que é a hora de eu cumprir a promessa. E meu Jesus está dizendo para alguém que está me ouvindo, você tem depósito. Se você já orou, se você já passou pelo processo da obediência, se prepara porque de repente Deus vai cumprir promessa na tua vida. Aleluia! Eu não estou passando aqui para dizer que promessa se recebe de qualquer jeito. Eu estou lhe mostrando que é um processo. Eles, quando recebeu, estavam já sentados ou cansaram. A Bíblia não diz, porque eles ficaram unânime, clamando ali, manda. A assembleia, quer dizer, um conjunto de pessoas, por volta de 120, entre parênteses, a Bíblia diz, insistindo. E quando a gente insiste, irmão, muito em algo, a gente cansa. Você já observou? Qualquer coisa que você faz repetitivamente, qualquer esforço, ele é cansativo. Então, quem sabe eles orou, clamou, lá, ficando em Jerusalém, onde Jesus já havia pedido, já estavam cansados. Agora vamos sentar. Quando eles estavam cansados, que sentou, parece que aí, de repente, a promessa ela é cumprida. A promessa que o profeta lá atrás havia falado, Joel. No capítulo 2, versículo 28. A promessa que Jesus falou em Lucas 24, 49. A promessa que Jesus falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então eu estou passando aqui para dizer para você que talvez você está nesse momento de estar sentado. Missionário, eu não tenho mais força não. Não tenho mais força não. Eu já orei, eu já pedi, eu já fiquei onde Jesus queria. Eu já passei pelo processo de obedecer. Jesus está dizendo, pois então se prepare. Talvez alguém chegou para você e disse, você tem que continuar persistindo, orando, clamando, buscando a promessa. E é verdade. Mas eu vim aqui com a resposta de Deus também para a sua vida. Deus conhece a sua limitação. Deus conhece o seu cansaço. Quando aquele povo se assentou, Jesus resolveu cumprir a promessa, lhes enviando o Espírito da parte de Deus. E eles foram cheios. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Descanse. Como eu disse para você, se assentar aqui é dizer descansar. Eu vou sentar para descansar. Lembra de Marta para lá e para cá ansiosa? Maria sentada aos pés de Jesus. Eu disse, Marta, você precisa sentar também para ouvir o que Maria está ouvindo. Né? Você é porque você está ansioso. E Jesus está dizendo para alguém, não precisa ficar ansioso. Se assenta agora porque é hora da promessa ser cumprida. E eu vou surpreender. Vai ser de repente, é no inesperado. Tem pessoas aqui que é promessa antiga. Tem pessoas aqui que é promessa que Deus já fez. Você já passou por todos os processos. Ficou no lugar onde Deus pediu para você ficar. Oh, glória. E como eu disse, deixa eu procurar aqui um louvor. E tem lugares, irmãos, que para esperar a promessa, como eu disse, é desconfortável. Mas eles obedeceram, eles permaneceram onde o Senhor mandou. Permaneça. Se você obedeceu, se você já fez aqui como eles, orou junto com a igreja, com quem você fez campanha, com quem você queria.
Se prepare, porque o de repente de Deus está chegando em sua vida. Promessas vão se cumprir. E vai ser por esses dias que você vai cantar o hino da vitória. Deus tem surpresa para pessoas nesses dias. Deixa o meu vento te levar para um novo